Olá, como é que você está hoje? Indo direto ao ponto, existe um erro muito grande que a maioria das pessoas cometem ao fazer uma conversa com algum estrangeiro, até em entrevistas de emprego, em shows. Esse erro não é apenas a gente, os brasileiros, que cometem. Esse erro também é cometido por muitas pessoas nativas, que é a diferença entre o me e o I. Os dois significam eu. Os dois significam eu, mas existe uma pequena diferença. Eu vou até colocar aqui embaixo. Os dois significam eu. Os dois significam eu. Mas qual que é a diferença entre um e o outro? Então, quando que a gente vai utilizar um e quando que a gente vai utilizar o outro? O I, o I, então, ele vai ser sempre utilizado para situações de ação. Então, vou colocar aqui, utilizado o I. I significa eu. Ele é utilizado para situações de ação, ou seja, situações. Ou seja, quando eu estou fazendo a ação. E o me, ele vai ser sempre utilizado para situações em que eu, ou você, no caso, que você vai estar falando eu na primeira pessoa, em que recebe a ação. É bem simples, então. O I é quando está sendo feita a ação. E o me é quando está sendo recebida a ação. Vamos, então, para alguns exemplos para a gente entender aqui quando que se utiliza um e quando se utiliza o outro. Se eu falar, por exemplo, vamos ver o que a gente pode falar aqui, então. Se eu falar, por exemplo, eu liguei para meu filho. Eu liguei para meu filho. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ação. Eu liguei para meu filho. E se eu falar, então, meu filho me ligou. Qual que é a diferença? Eu liguei para meu filho, então eu estou fazendo a ação, eu que estou agindo, eu que liguei para o meu filho, eu liguei para o meu filho. E na outra situação, eu recebi a ligação, então ligou para mim, ligou para eu, me ligou. Então, certo seria meu filho me ligou. E como que a gente fala isso em inglês, então, Lucas? Ligar é call, call. Eu liguei é passado. Então, como é passado, a gente vai adicionar um ed na palavra. Então, ai, liguei. Call é ligar. E call no passado, então, para fazer a palavra no passado em inglês, a gente vai colocar um ed. I called, então, I called. I called. Legal? I called é eu liguei. Para meu filho. I called to my son. Eu liguei para meu filho. I called to my son. Eu liguei para meu filho. Então, filho, son. Filho é son. Meu filho, my son. Então, meu filho, my son. I called to my son. E agora, meu filho me ligou? Bom, vocês já sabem como é que se fala meu filho. Como é que é meu filho? Isso aí, my son. Então, my son me ligou. Então, my son called. Ligou, então, no passado é a mesma situação. O interessante do inglês é que ele não altera a forma dele. Então, sempre que você for falar ligação no passado, vai ser called. Ligação no passado vai ser called. Não importa se é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Vai ser sempre called. Percebe? Meu filho me ligou. Então, called. Meu filho me ligou, called. Eu liguei.
também é called. Então, no inglês, a palavra não altera, o verbo não vai alterar. Ligou, liguei, ligaram, nós ligamos ontem. Então, tudo isso vai ser called. Então, no inglês, a ligação no passado, o ato de ligar, nunca vai alterar. My son called me. Meu filho me ligou. Então, aqui acabou. É exatamente este o exemplo. Meu filho me ligou. Vamos para mais um, então. Vamos colocar mais um exemplo. I talked. Vamos colocar primeiro em português. Eu falei com meu pai. Eu falei com meu pai. E vamos trocar, vamos colocar um nome. Eu falei com Felipe. Eu falei com Felipe. Escolhi um nome aleatório aqui, um dos primeiros que veio na minha cabeça. E vamos para o próximo, então. Felipe falou comigo. O que seria este comigo, então? Comigo é a mesma coisa que com eu, certo? Falou comigo. É para mim, então. Eu estou recebendo o ato do Felipe falar comigo. Então, eu estou recebendo a ação do Felipe falar. E aqui nessa primeira, então, desculpa, pessoal. Eu falei com o Felipe. Então, no primeiro quadro, eu estou falando com o Felipe. Eu estou fazendo a ação. No segundo quadro, o que está acontecendo? O Felipe que está falando comigo. Então, este aqui, o Felipe está fazendo a ação. E no primeiro quadro, eu estou fazendo a ação. Essa é a diferença. Como que a gente vai falar em inglês, então? Como eu tinha escrito ali antes, então, I talked. Eu falei, eu conversei. Talk é o ato de conversar, é o ato de falar. Eu vou colocar até aqui, então, vou alterar o falar para conversar. Senão fica muito grande. Eu vou deixar talk aqui. Talked. I talked. Eu falei, então, vamos pensar. Opa. Eu falei com o Felipe, eu falei para o Felipe. Vamos falar assim, então, eu falei para o Felipe. Eu disse alguma coisa para o Felipe. Eu conversei com o Felipe. Eu falei com o Felipe. E o Felipe falou comigo. Então, I talked to. Então, eu falei para, eu falei com o Felipe. Geralmente o pessoal vai colocar o with. E não está errado, eu já vi muitas conversas o pessoal utilizando o with, certo? Mas eu prefiro utilizar o to. Então, não vai ter diferença o to ou with. Eu vou deixar o to porque é o que mais utiliza na gramática, certo? Na forma mais natural do inglês, nos livros que a gente vai ler, nas atividades, é o to. Então, eu falei com I talked to Felipe. I talked to Felipe. E no outro, o Felipe, ele falou para mim. Então, eu recebi a conversa do Felipe. Se eu estou recebendo, o eu vai virar como? Vai virar me. Felipe talked to me. Felipe falou para mim. Felipe falou comigo. Então, aqui a gente vai utilizar o me, que está recebendo, e no primeiro, eu. A mesma coisa aconteceu aqui, pessoal. Como a gente falou no passado, falei, a mesma situação. Falar é talk. E aqui a gente coloca um ed para dizer que falei. Eu falei com o Felipe, talked. Felipe falou comigo, talked. Então, o que acontece? O talk é o falar, no caso, conversar, falar. E quando a gente quer falar no passado essa palavra, talk é a palavra que a gente está procurando, o verbo. Talk é o verbo falar. E no passado a gente apenas adicionou o ed. Talked, talked, talked. E, como vocês vão escutar muitas vezes, não vai ser nem o talked, vai ser talk, talked, talked, tirando o L ali. Então vamos lá, para a primeira,
frase aqui, I called my son. I called my son. Então, eu vou praticamente nem falar esse ED. I called my son. No segundo, my son called me. My son called me. I talked to Felipe. I talked to Felipe. I talked to Felipe. Felipe talked to me. Felipe talked to me. I talked to Felipe. Felipe talked to me. Agora, tem uma outra situação que acontece que o pessoal confunde muito. Vamos pegar o eu e o Felipe, então, que o pessoal confunde bastante. Deixa eu me organizar aqui para a frase. Que seria... deixa eu ver. Vamos colocar o Felipe ainda. Não, vamos trocar para Fernanda agora. Fernanda e eu. Fernanda e eu somos amigos. Então, nesta frase, Fernanda e eu somos amigos, o que acontece geralmente? O pessoal pensa aqui, como a gente vai falar isso aqui? Fernanda não vai mudar. Fernanda. And, que significa o e. Aqui o pessoal fica na dúvida. Geralmente o pessoal fala me, Fernanda e eu, Fernanda and me. Mas, na verdade, eu e a Fernanda estamos fazendo o ato de sermos amigos. Então, nós dois estamos fazendo a ação. Então, aqui seria Fernanda and I, Fernanda e eu, Fernanda and I. Então, Fernanda e eu estamos fazendo a ação. E somos, a gente vai utilizar o are. Fernanda e eu, Fernanda and I are, Fernanda and I are friends. Então, Fernanda and I are friends. E aí o pessoal vai me perguntar, Lucas, por que eu não falo aqui? Por que eu não coloco Fernanda and I am? Porque o I vai sempre com am, né? I am, assim, ó. I am. Porque o am, ele é utilizado apenas quando é o eu sou, eu estou. Mas aqui é Fernanda e eu somos. Por isso que a gente vai utilizar Fernanda and I are. Porque são duas pessoas, não é apenas uma. Então, Fernanda e eu somos amigos. Os dois estão fazendo a ação. Correto? Agora, a próxima aqui, vamos pensar num exemplo que a gente pode utilizar. Eles deram... Opa, tá sublinhado. Eles deram um presente para mim e para a Fernanda e eu. Para a Fernanda e eu. Então, neste segundo, o que está acontecendo? A Fernanda e eu estamos recebendo o presente. A Fernanda e eu estamos recebendo o presente. Então, o que acontece? Quem está fazendo a ação aqui é eles. Antes, a Fernanda e eu estávamos fazendo a ação. A gente poderia ter dito aqui, Fernanda e eu demos um presente. Fernanda e eu somos namorados. Fernanda e eu somos alguma coisa. Então, eles aqui deram um presente. Então, a gente vai utilizar o eles. Eles é they, eles, they. They e deram gave. They gave. Gave é o give no passado. Então, gave é o give no passado. Eles deram a gift. Gift é presente. Eles deram um presente. E agora que entra a nossa situação. Para Fernanda e eu. Então, nós estamos recebendo. Eu poderia falar, então, they gave a gift to us, que seria o us, significa nós, para nós, no caso, recebendo. Ou to Fernanda and me. Então, eu estou recebendo a ação, Fernanda and me. Fernanda não vai alterar nunca, porque é um nome. Mas eu vou alterar entre o I, que nem a gente está falando aqui, entre o I e entre o me. Então, Fernanda and me. Então,
a gente pode pensar num exemplo. Vamos completar comigo um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui embaixo do quadro, só para a gente pensar em uma situação aqui. E aí vocês vão pensando comigo e vão escrevendo embaixo aqui do quadro, certo? Eu estou indo. Eu comprei um presente para Fernanda. Vocês querem ter um tempo para pensar aqui no primeiro? A gente vai utilizar o I ou me. Então, número 1. Coloca aí, então. Coloca aí. Vocês vão utilizar o letra A. Vocês vão utilizar... Deixa eu fazer diferente aqui. Então, vocês vão utilizar o I ou vocês vão utilizar o me? Será que nessa primeira partezinha aqui, então, a gente vai utilizar o I ou me? Pensa aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. I ou me? I ou me? Então, nesta aqui, a gente vai falar. Então, nessa aqui, a gente vai falar. I, exatamente. I bought a gift to Fernanda. Então, eu comprei um presente para a Fernanda. I bought a gift to 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 Fernanda. Legal. Vamos para a próxima, então, aqui. Será que vai ser I ou me? I ou me? Qual será que vai ser aqui? Vamos ver. Ricardo viajou comigo. Ricardo viajou comigo. Então, agora, a gente vai decidir, será que a gente vai utilizar o I ou será que a gente vai utilizar o me? O que vocês acham que a gente vai utilizar aí? Então, vamos dar uma analisada. Aqui nesta situação, o que a gente vai utilizar é Ricardo que está fazendo a ação. Ricardo está fazendo a ação. Então, eu estou recebendo a ação. Ricardo traveled. Traveled. Traveled é viajou. Viajar é travel. E viajou no passado, coloca o ED. Traveled. Traveled. Ricardo traveled with me. Comigo, então, seria with me. Traveled with me. Então, aqui, pessoal, não fiquem pensando muito em regras. Quando vocês forem lembrar, então, como é que se fala um e quando se fala o outro, Ricardo viajou comigo. Ricardo traveled with me. Então, essas duas. Vamos para a última, então, que a minha bateria está acabando e eu vou deixar vocês na mão. Vamos colocar aqui. Eu amo chocolate. Quem não gosta de chocolate, né? Como é que a gente falaria, será? A gente vai utilizar o me? Ou será que a gente vai falar o I? Vamos ver aqui, então. A ou B? Qual será que a gente utiliza? O I ou me? Então, vamos lá, então. Letra A é I. Letra B, me. Qual que você acha que é? Então, o eu aqui está fazendo a ação de amar chocolate. Então, a gente vai utilizar o I. Então, vamos lá aqui. Opa, deixa eu fazer de novo. I love chocolate. I love chocolate. Então, bem simples aqui. A gente vai utilizar o I, porque o eu estou fazendo a ação. Então, vamos lá. Repete comigo as frases. I love chocolate. I love chocolate. Ricardo traveled with me. Ricardo traveled with me. I bought a gift to Fernanda. I bought a gift to Fernanda. I bought a gift to Fernanda. They gave a gift to Fernanda and me. They gave
Alô, pessoal, será que está funcionando aqui? Acho que tá. Caiu a minha bateria, então, e acabou a bateria, mas vamos prosseguir aqui. Desculpa, ficou talvez um pouco travado, mas vamos prosseguir aqui. They gave a gift to Fernanda and me. Fernanda and I are friends. Fernanda and I are friends. Felipe talked to me. Felipe talked to me. I talked to Felipe. I talked to Felipe. I called my son. Eu poderia falar aqui também, o to não precisaria estar aqui, só para vocês saberem. Eu poderia falar, I called my son. Eu liguei para o meu filho, seria a mesma coisa. Mas vamos deixar o to aqui. I called to my son. No inglês não é necessário utilizar este to, só para vocês saberem. Então, I called to my son. I called to my son. Eu liguei para meu filho. My son called me. My son called me. Então, pessoal, esta que é a situação quando vocês utilizam o I e quando vocês utilizam o me. Lembrando que os dois, então, significam eu, certo? Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido as dúvidas e tudo que vocês precisam. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentem aqui embaixo, deixem a sua dúvida, que assim que eu ler o comentário, eu vou criar um vídeo para responder essa sua dúvida.